Olá, gente. Hoje eu vou falar sobre Ezequiel 4 e ele vai falar sobre o cerco simbólico de Jerusalém. E inicia assim: Ezequiel, ele tem uma visão, ele escuta a voz do Senhor que diz assim: Ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Põe cerco contra ela, edifica fortificações, tranqueiras, e põe arraiais e arrietes em redor. Toma também uma assadeira de ferro, e põe-na por muro entre ti e a cidade. Dirige para ela o rosto, e assim será cercada. Isso servirá de sinal para a casa de Israel. Quando Ezequiel recebe a mensagem do Senhor para fazer isso, era uma forma de Ezequiel ver com os seus olhos como é que o Senhor trataria a cidade de Jerusalém, na qual estava habitando o pessoal de Judá e de Israel. É assim, cercado, e que a entrada da cidade estaria tomada por muros, ferros, por tudo aquilo que impedisse o caminho das pessoas de entrarem ou delas saírem. E disse: deita-te sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levará sobre ti a iniquidade dela. Então, Ezequiel, ele vai deitar, e o número de dias que ele ficar levando ali deitado é o número de dias em que ele fará o papel de sacrifício por amor a Israel. Ali ele estaria representando a cidade para que ela se torne livre da sua iniquidade. Porque eu te dei os anos da sua iniquidade segundo o número dos dias, 390 dias, e levará sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Então, significa que Ezequiel, ele teria que ficar deitado sobre o seu lado direito, seu lado esquerdo, por 390 dias. Só assim ele conseguiria compensar as iniquidades que o povo de Israel fez. E uma vez que ele cumprisse esses 390 dias, deitado do lado esquerdo, ele teria que mudar de posição. Ele passaria a deitar-se do lado direito, e que dessa forma ele também levaria as iniquidades da casa de Judá. Só que ao invés de 390 dias, que é o tempo de iniquidade que Deus cobrou que ele pagasse por Israel, ele vai pagar 40 dias para o reino de Judá. Por cada dia valerá 1 ano. Voltará, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Eis que te prenderei com cordas, até que cumpra os dias do teu cerco. Então imagine uma situação. Ezequiel ficará deitado 390 dias do seu lado esquerdo para pagar as iniquidades de Israel. Depois ele ficará deitado por 40 dias para pagar as iniquidades de Judá. 390 mais 40, ao total ele vai ficar deitado 430 dias. Só que ele ainda estaria envolto em cordas, porque essas cordas significariam, elas representariam o cerco de Israel. E ele disse que uma vez que ele vai estar preso com cordas, era para ele deixar preparado o seguinte: o Senhor disse a Ezequiel: toma trigo e cevada,
favas e lentilhas, aveia e centeio. Mete-os numa vasilha e faze dele pão, segundo o número dos dias que te deitares sobre o seu lado. 390 dias comerás dele. A tua comida será por peso, 20 ciclos por dia. Um ciclo, na época, ele valia 11,4 gramas de metais. Então, significaria que Ezequiel poderia comer por dia 228 gramas de pão. E de tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a sexta parte de um. E o tempo em tempo a beberás. Ele comporta 3 litros e 67 mililitros. Se ele vai tomar 1/6 da água, significa que ele vai tomar 611 mililitros de água por dia. Comerás bolo de cevada. Você deve cozê-lo sobre esterco de homem, à vista do povo. Disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações para onde os lancei. Deus tinha o melhor da terra para dar àquele povo, mas eles preferiram pecar. Eles preferiram viver em iniquidade. E agora Ezequiel, além de ter que ficar deitado, tanto na direita quanto na esquerda, e depois de bruço com as mãos estendidas para Jerusalém, além de ter a comida reduzida a poucas gramas e a poucos mililitros de água por dia, ele ainda teria que assar a sua comida para guardar sobre esterco de homem, ou seja, sobre as fezes dos homens. É uma coisa nojenta, o fedor que aquilo exalaria era algo insuportável. Isso representava a iniquidade do povo de Judá e o povo de Israel. Mas acontece que Ezequiel decidiu clamar ao Senhor. Então disse eu: Senhor meu Deus, minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi animal morto por si, ou seja, que teve morte natural. E também nem o dilacerado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Então disse Deus: deite esterco de vaca em lugar de esterco humano. Sobre ele prepararás o teu pão. Bom, melhorou, porque o esterco humano, ele é muito mais um cheiro terrível do que o esterco do animal, uma vez que o animal só se alimenta de gramas e qualquer outras ervas que são comestíveis para os animais. Mas o que isso quer mostrar é que o mal não é na atitude dele comer a carne de animal, mas nas ações abomináveis que o homem, ele tinha cometido. Que o pecado estava na ação do próprio homem. Tanto que uma vez que Ezequiel não se contaminou comendo carne sacrificada a ídolos, carne que não era para ser comida, de acordo com os aprendizados que eles tinham, então o Senhor foi misericordioso e deixou que ele o cozesse sobre as fezes de animais. Disse-lhe ainda: eis que eu tirarei o sustento de pão e água em Jerusalém. Comerão pão por peso e com ansiedade. Beberão a água por medida e com espanto. Espantar-se-ão uns com os outros e se consumirão nas suas iniquidades. Porque uma vez que as pessoas de Judá
as pessoas de Israel que estavam em Jerusalém presenciassem a cena de Ezequiel fazendo sua comida sobre os estercos de animais, eles começariam a cair em si pelas iniquidades que haviam prestado. E eles começariam a perceber que o pão haveria de faltar. Então eles comeriam apressadamente e com espanto, porque assim não corria o risco de que o pão lhe fosse tomado. E mais espanto ainda, eles beberiam a água, porque essa também seria pouca. E isso faria com que um começasse a se estranhar com o outro. E que isso acabaria fazendo com que eles se consumissem pelas iniquidades que cometeram. É muito mais fácil a gente agir segundo os preceitos do Senhor. Os preceitos do Senhor, eles são bons, benignos, misericordiosos e duram para sempre. Mas quando Deus resolve tratar com o homem, Deus também não é Deus de brincadeira. Deus vai cobrar tudo aquilo de errado que o povo fez. Eu espero vocês para a próxima live, em que eu abordarei o capítulo 5, né? Que é uma continuação desse capítulo 4. Eu espero vocês até a próxima live. Jesus abençoe.